querido filho e filha de Deus. Hoje, 16 de maio, peçamos a luz da palavra do Senhor para o nosso dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 16, versículos 5 ao 11. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, todos nós temos a experiência da partida, das mais variadas formas, né? Às vezes tem uma amizade tão grande com um vizinho que se muda, vai lá para o outro lado, né? Do mundo. Oh meu Deus, talvez eu nunca mais veja. Mas assim pessoalmente, né? Mas fica aquela lembrança, aquela saudade. Talvez alguém que parte uma viagem para o estudo, para um trabalho. Talvez alguém que parta para junto de Deus. Ai, 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 né? Tudo isso são sentimentos do nosso coração. E é claro, pelo fato de amarmos as pessoas, nós temos uma tristeza no nosso coração justamente pela ausência física daquele que é amado por nós. Jesus estava percebendo isso nos discípulos. Ele disse: olha, mas na verdade, né, essa intimidade que a gente criou, esse amor, é normal esse sentimento, mas eu digo que para vocês é melhor que eu me vá, porque eu indo, eu mandarei o defensor, o Espírito Paráclito, aquele que vos defenderá, e aquele que vai demonstrar ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Ai, 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 né, queridos? Vejam só, hoje, quando nós falamos de pecado, Jesus definiu aqueles que não acreditam em mim. Quantas pessoas ainda nos dias de hoje não acreditam em Jesus? E talvez até pior do que não acreditar em Jesus é aquelas pessoas que manipulam o próprio Jesus. Ai, 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 né? Isso é um caminho perigoso. Será que nós hoje sabemos observar isso na nossa vida? Veja, nós somos pessoas que temos a fé, mas o acreditar em Jesus é na integridade e não apenas em algumas coisas. Para Deus não serve um meio morno, né? Estar em cima do muro. Ou sim ou não. Simples assim. Mais ainda, a justiça quer dizer, Jesus percorreu um caminho, demonstrou então esse laço, essa abertura para o reino de Deus. E estando junto do Pai, Ele nos demonstra qual também é o nosso caminho a ser percorrido. Porque em Jesus nos tornamos filhos e filhas de Deus. Então qual é o nosso lugar? Ao lado de Deus. E é para lá que caminhamos. E é por isso que buscamos o nosso aperfeiçoamento. E o julgamento. Porque o chefe deste mundo já está condenado. Então não há outro caminho para a nossa salvação. Eu sei que os homens, né, formulam vários e vários caminhos. E nós podemos escolher. Mas isso é a formulação humana. O único caminho que nos dá a salvação é o caminho demonstrado e percorrido pelo Senhor Jesus. Olhe bem para nós. Será que já estamos deixando o pecado, ou seja, temos a fé em Cristo? Será que estamos praticando a justiça, quer dizer, caminhando para o reino de Deus? Será que estamos jogando longe de nós o chefe desse mundo? Ou seja, os valores que contrariam a vontade de Deus? É dessa forma, queridos. É dessa forma que o Espírito Santo nos santifica. Saibamos sim ouvir os apelos de Deus em nosso viver.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, o bom Deus abençoe você e através de você todos que estão ao teu redor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.